Saiu hoje na coluna do Anselmo Góes. Coloca, por favor. Tá ali, ela foi escrita por Nelson Lima Neto, que é da equipe ali do Anselmo Góes, que é um blog extremamente conhecido e muito bem informado. Tá dizendo o seguinte: Fluminense diz que Vasco desrespeita a legislação em plano de recuperação judicial. Pasmem, por que diabos o Fluminense está se envolvendo na recuperação judicial do Vasco? E aí eu fui ler a matéria. A matéria, né, tá dizendo o seguinte: rivais nas semifinais da Copa do Brasil em dezembro, Fluminense e Vasco estão em lados opostos, também na justiça. Ontem, o tricolor apresentou à quarta vara empresarial do Rio de Janeiro uma objeção ao plano de recuperação judicial do Cruz Maltino. O Flu alega que a proposta do rival desrespeita a legislação esportiva e empresarial ao prever deságio sobre créditos reconhecidos pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF. O que isso tem a ver com o Fluminense? É uma pergunta que eu fiz a muita gente hoje do Vasco. Muita gente. Procurei assessoria por uma declaração oficial, procurei dirigentes, procurei fontes, procurei muita gente. O que eu recebi foi um silêncio por parte de alguns e um outro, né, uma fonte que, claro, eu não vou revelar o nome, mas me falou o seguinte, e é claro que a gente precisa checar, eu não vou ser aqui leviano e citar terceiros sem ter falado com terceiros. Mas, de acordo com essa fonte do Vasco, dizem que o advogado do Fluminense tem ali um cliente que tem interesse em comum na recuperação judicial do Vasco. Claro que isso demanda de confirmação, mas eu recebi isso. E também foi um movimento partido do advogado e já pretendendo desestabilizar o Vasco para a semifinal da Copa do Brasil, criando aí um clima bélico. E aí eu até perguntei, questionei, poxa, mas o advogado do Fluminense está usando de um cliente em comum da recuperação judicial para tentar desestabilizar o Vasco? Mas o Vasco não tem uma boa relação com o Fluminense. O Mário Bittencourt tem uma boa relação com o Pedrinho, com o Alain Belaciano, que é o presidente da Assembleia Geral do Vasco. Por que diabos acontece isso? E aí a resposta que eu recebi foi: na guerra não tem relação. Então, foi o único contato que eu obtive com alguém do Vasco. Então, é claro que tem que se carecer de confirmação, de checar mais fontes, mas para não chegar sem nada, e tanto é que eu não citei a pessoa, eu não citei nem quem é a outra parte, só estou dizendo o seguinte: essa pessoa que falou comigo é de dentro do clube e me passou essa questão de que seria já um clima bélico, um clima de guerra, esquentando para a semifinal e tentando desestabilizar o Vasco. O Vasco até a semifinal da Copa do Brasil terá, se eu não me engano, uma audiência, né, uma assembleia dos credores, que vai acontecer, se eu não me engano, em outubro. E isso, evidentemente, que faz pressão contrário à recuperação judicial do Vasco, do plano de recuperação judicial. O que o Fluminense tem a ver com isso? Cara, não sei. Eu acho que a rivalidade deveria ser sempre dentro de campo. Mas, se o Fluminense quer ir por esse caminho, acontece. Acontece. O chat, evidentemente, que está aqui se manifestando, e tá muita gente aqui xingando o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que eu tenho uma boa relação, cobri Fluminense e tive sempre uma boa relação com o Mário Bittencourt, mas não dá para dizer que ele é um babaca, como estão dizendo aqui, né? Porque eu preciso entender melhor esse assunto. Confesso para vocês que é um assunto extremamente delicado, mas procede. Fluminense foi lá na justiça, no plano judicial da recuperação judicial do Vasco e se manifestou. Isso é um fato. E está aqui o Esdras Mendes dizendo, dia 9 de outubro, Joel, obrigado, né, que vai ter aí a Assembleia dos Credores da recuperação judicial. E assim, acirra ainda mais uma rivalidade, e eu vejo que Vasco tem uma rivalidade importante com o Flamengo, muito dentro de campo, fora de campo também, dentro dos seus torcedores e até em posicionamentos. O Flamengo está na Libra, o Vasco tá na Liga Forte Futebol, né, na Liga Forte União. Eu entendo, são pensamentos diferentes. E o Fluminense está tendo uma postura
de muita mais proximidade ao Flamengo. E dos últimos anos para cá, se criou uma rivalidade muito grande com o Vasco. Primeiro sobre lado de torcida no Maracanã, depois tentando brecar que o Vasco jogue no Maracanã, sempre liderando a narrativa quando acontecia alguma coisa envolvendo o consórcio, até mais do que o Flamengo. Então se criou mesmo essa figura não grata, né? Um clima muito ruim entre Vasco e Fluminense. E infelizmente isso acaba aflorando para os torcedores. Primeiramente, peço paz nos estádios. Ninguém precisa brigar com o coleguinha por conta disso. Ninguém precisa brigar por qualquer motivo. É um motivo bem fútil, futebol, inclusive. Mas é lamentável que se faça uma, uma postura, se tome uma decisão dessa, acirrando ainda mais uma rivalidade que já é muito grande. Hoje eu vejo o Vasco e Fluminense uma rivalidade tão forte nas ofensas, no clima, do que até mesmo o Vasco e o Flamengo. Eu acho que o Vasco e o Flamengo, apesar de tudo, ele se resume dentro de campo. Você quer ganhar do Flamengo. Beleza. Vasco e Fluminense está tendo uma rivalidade do Vasco estar aqui e o Fluminense tendo uma figura de combate muito feroz. Talvez para tentar ali se colocar como segunda força do Rio, eles vêm fazendo por merecer, né? Ganharam a Libertadores e tal. Existe para algumas pessoas esse debate. O que para mim não existe, mas eles estão no direito de debater muito por conta do que o Vasco faz nesse século. Até aí tudo bem. Mas quando vai para esse clima de guerra, eu sou totalmente contra. E é isso que está acontecendo, de acordo com uma pessoa apenas que eu consegui conversar e me passou alguma coisa, alguma opinião ou alguma informação baseando-se nessa notícia. Preciso, evidentemente, me aprofundar sobre o tema, ouvindo mais fontes, mas, de fato, isso me deixa chateado. Institucionalmente, o Fluminense se manifestar no plano de recuperação judicial do Vasco, para mim, é demais. Eles estão lá tratando da SAF deles. Imagina se o Vasco fosse entrar também ali para tentar tumultuar qualquer tipo de batalha judicial que eles possam ter, sabe? É lamentável. É o que eu acho. Eu acho lamentável o que aconteceu, independentemente do que está por trás. Porque o Fluminense, para mim, não muda nada. Não muda absolutamente nada, mas deixo registrado aí que foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? Como assim o Fluminense está se metendo numa parada dessa? Mas é isso.